Começa agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando neste momento o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos neste momento mandarmos saudações a todos os amigos, a todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Mandamos saudações para Maporã. Alô, Amaporã, nós mandamos uma saudação para o pastor, o pai do pastor, senhor Eupídio, nome difícil, né? E também para o pastor Eduardo, o filho dele, do senhor Eupídio, também para os familiares, também para, mandamos uma saudação também para Itaquiraí. Alô, pastor Dedé, Deus abençoe a você, meu amigo, meu irmão. Também para o seu irmão Floriano, também para o seu irmão Nego, e também para a igreja, uma saudação, um abraço a todos aí, em nome de Jesus Cristo. E também mandamos para São Paulo. Alô, São Paulo, mandamos uma saudação para Reinaldo. Alô, Reinaldo. Nós mandamos a saudação para você, Reinaldo, também para Sueli. Um abraço, Sueli. Vai para a igreja buscar a Deus, Sueli. Deus te ama. Também para Silvânia, para a Viviane, Leidiane, Juninho. Uma saudação, pastor Nicodemos. Um abraço a todos aí. Também mandamos uma saudação para o Marcos, para a Kátia, para o Mateus e para os outros irmãos também. Também para vamos mandar uma saudação também para a Marta e também para o Eliseu. Que Deus abençoe a todos aí, Marta, Eliseu. Leia a Bíblia, busque a presença de Deus. Deus ama vocês. Também, em especial, mandamos uma saudação para o Anderson. Alô, Anderson. Um abraço a você, que Deus abençoe, Anderson. Continue ouvindo a programação e continue colocando aí essa programação como que é? YouTube. Alô, coloque em YouTube também essa programação. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos ouvirmos um hino para o nosso elevo espiritual e mandamos uma saudação para a delegacia aí, para os presidiários. Alô, presidiários, também para os policiais. Deus ama todos vocês e Deus não quer que ninguém se perca, então Ele ama todos de uma maneira muito grande e nós queremos mandarmos um hino para o seu elevo espiritual. Vamos ouvir um hino então para todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Ouça para o seu elevo espiritual e nós retornaremos. Já bati em tantas portas, com minha alma angustiada, e ninguém abriu pra mim. Pai, de madrugada eu não dormia,
perturbações me invadiam. Cheguei a pensar, chegou ao fim. Pai, ó quanta dor é minha alma, ó por favor me dá a calma. Senhor, eu quero te servir. Dá-me de novo teu Espírito, vem socorrer-me, estou aflito. Minha esperança está em ti. Cansado estava de sofrer. Viver sem ti é não viver. É ilusão, é ser ninguém. Pai, fui escravo em tanto tempo, igual palha levada ao vento. Assim fui eu longe de ti. Pai, ó quanta dor é minha alma, ó por favor me dá calma. Senhor, eu quero te servir. Oh, Pai, dá-me de novo teu Espírito, vem socorrer-me, estou aflito. Minha esperança está em ti. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a Igreja Universal dos Dons de Deus em Diadema, como presidente o pastor José Valdo de Brito. A igreja sede, ela fica na Rua Cessi Micheloni. E nós mandamos um abraço para o pastor Valdo e para a sua família e para todos os irmãos, os membros da Igreja Universal dos Dons de Deus. Que Deus abençoe. E nós vamos falarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Meu amigo, eu quero que você saiba, vocês, a todos que estão na sintonia desse programa, que o nosso alvo de vir pregarmos o Evangelho, a palavra de Deus, é que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra dizendo, para que nós venhamos a lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diz a sua palavra, fizestes bem,
fizesses mal não lendo. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter por intermédio dela a vida eterna. Então você faz muito bem lendo a Bíblia, a palavra de Deus, porque você vai cuidar ter por intermédio da palavra de Deus a vida eterna. Eu tenho batido sempre nestas mesmas teclas. Você, meu amigo que está me ouvindo, você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor tem um livro, e esse livro, o seu nome tem que estar lá. A sua salvação depende de você buscar a presença de Deus, se entregar para o Senhor Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida, porque o Senhor um dia vai te chamar a juízo, para que você venha prestar suas contas, e todos os joelhos vai se dobrar diante de Deus. E nós não sabemos o dia nem a hora, então nós temos que estarmos pedindo misericórdia a Deus, e estarmos preparados, pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, nossas faltas, erros, negligências, para que o Senhor não nos pegue distraídos, porque o Senhor virá como um ladrão, diz a palavra de Deus, e ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora. Então, meu amigo, você que está me ouvindo, procure ler a Bíblia Sagrada, procure ter a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você possa um dia gozar a vida eterna, entrar nos céus pelas portas e viver eternamente em alegria, em gozo e em paz. Nós vamos falarmos um pouquinho aqui a respeito da palavra de Deus, porque Deus trabalha de uma maneira que muitas das vezes nós não entendemos. E muitas das vezes Deus faz nós entendermos, mas a maior parte dificilmente nós vamos entender. Só depois do acontecimento, muitas das vezes nós vamos ter o entendimento, o porquê. Nós vamos falar um pouquinho aqui de uma pessoa muito conhecida. Esse homem chamava-se Jacó. Esse homem, ele tinha pai e mãe. Eu vou resumir para que eu possa falar um pouquinho mais, porque o tempo não dá. A Bíblia fala que Jacó, ele saiu da casa do seu pai e da casa da sua mãe, porque ele havia comprado o direito da primogenitura do seu irmão Esaú. Muitos pregadores não entendem e dizem que Jacó roubou. Jacó não roubou. Jacó comprou. O seu irmão jurou para ele que venderia o direito de ser abençoado primeiro do que ele, o direito da primogenitura. Ele chegou muito cansado de uma caçada, ele gostava de caçar, e ele chegou em casa, o seu irmão estava com um guisado preparado, muito gostoso, e ele estava sentindo muito mal de fome, e ele disse: dá-me um pouco deste guisado. O seu irmão disse para ele: você me vende o seu direito de primogenitura? Ele disse: vendo. Jurou. Jacó fez com que ele confirmasse a bênção. Então ele vendeu o direito de ser abençoado por um prato de lentilha. E agora, passado a fome, ele se arrependeu. E para resumir, o assunto é muito importante, dar continuidade, mas eu vou daqui para trás, ou daqui para frente. Então a Bíblia nos diz que ele prometeu de matar o seu irmão quando seu pai morresse, porque queria novamente receber, veja bem, vendeu e queria receber a bênção no lugar de Jacó. A Bíblia nos fala que Jacó
quando eles estavam para nascer, eles eram gêmeos. E aquele que nascesse primeiro tinha o direito à primogenitura. Então Esaú, ele nasceu primeiro. A Bíblia nos relata que Jacó veio agarrado ao pé dele. Mas nos diz a palavra de Deus que Deus amava mais a Jacó do que a Esaú. Mas por que Deus amava mais a Jacó do que a Esaú? Porque Deus, ele conhece o coração do homem e da mulher. Então, Deus já conhecia o coração de Jacó e conhecia também o coração de Esaú. Então, Deus amava mais a Jacó do que a Esaú. A sua mãe amava mais a Jacó, porque ela sabia que dentro do seu ventre havia uma briga, duas nações, dois povos. E Deus havia lhe revelado para ela também a respeito de Jacó, que ele seria uma bênção. E seu pai Jacó, ele gostava mais de Esaú. E então a Bíblia nos relata que foi uma guerra realmente. E quando Jacó estava para morrer, a sua mãe disse para o seu filho: Jacó, vai para a casa do meu irmão e procure uma esposa para você, porque eu não quero que você se case com moças daqui, deste povo em que nós vivemos, porque é um povo de amargura, é um povo que não conhece a palavra de Deus. E Esaú havia se casado com uma dessas jovens, e uma dessas jovens foi uma amargura para aquela mãe, para a mãe de Jacó. E através dessa amargura ela ficou muito triste. Então ela disse: olha, você procure na casa de meu irmão uma esposa para você. E Jacó então se preparou e partiu. Eu creio que ele não partiu sozinho. Eu vejo pregadores dizer que ele partiu sozinho, que ele partiu sem nada, mas a Bíblia não nos relata dessa maneira. A Bíblia fala que ele foi para o caminho, pousou-se no caminho, porque era longe o caminho até chegar na casa do seu irmão Labão, do seu tio Labão. E a Bíblia nos fala que no caminho ele pôs uma pedra como travesseiro, e ali ele viu os anjos subirem e descerem. Ele teve um sonho que ele via anjos subirem e descer, e ele colocou um azeite naquela pedra e tal, e prometeu dali ser a casa de Deus e tal, mais ou menos assim, porque as horas não nos permitem, então a gente está resumindo. E ele foi para a casa de Labão, e chegando lá na casa de Labão, ele encontrou no poço Raquel, aquela que ele tanto queria se casar com ela. Ela estava dando água para as ovelhas, e ele tirou água para ela, deu para as ovelhas, e também ela preparou lugar para camelos. Ele conversando com ela, ela disse que ela era filha de Labão, irmão da sua mãe e tal. Então foram para a casa do pai dela, e lá tinha pasto para os camelos, e também ali eles ficaram conversando até altas horas da noite, e se apresentando um ao outro, e ele levou presentes também, e ali ele ficou alguns dias, e ele gostou muito de Raquel, e ele pediu ela em casamento para Labão. E Labão falou: olha, em vez de eu dar esta minha filha para uma pessoa estranha, então eu dou ela para você se casar com ela. Só que você vai ter que trabalhar 7 anos para mim, como um dote, como um pagamento. Você vai ter que trabalhar 7 anos. E ele disse: pois não, eu trabalho 7 anos por ela. E assim ele fez. Trabalhou 7 anos
para ganhar a filha de Labão, Raquel. E aquilo passou-se muito rápido porque ele amava muito ela. Mas a Bíblia nos relata que muitas pessoas também não entendem isso que eu vou dizer aqui. São assuntos que nem para todos Deus revela. Muitas das vezes fica em oculto e as pessoas não entendem. Nem todos têm de Deus o entendimento, o conhecimento. E a Bíblia nos fala que ao terminar o prazo, o tempo, os 7 anos, Jacó chegou para Labão e disse: olha, o meu tempo é vencido, eu quero que você me dê a sua filha, porque já terminou o prazo para nós nos casarmos. E então Labão disse: pois não, fizeram uma festa e tal. Mas Labão tinha uma outra filha chamada Leia. Uns diz Leia, uns diz Leia, Lia, Leia, mas o certo é Leia. E então a Bíblia nos fala que era ela mais velha, mas Raquel era mais formosa, mais bonita. Jacó trabalhou os 7 anos por ela. E na noite das núpcias, então, quando terminaram as festividades, talvez Jacó estava um pouquinho passado no vinho. E então o pai dela colocou Leia como esposa dentro da casa, e junto com Jacó, e não deu a Raquel. E no outro dia, quando amanheceu o dia, a Bíblia nos fala que Jacó levantou-se pela manhã e viu que não era Raquel, aquela que ele tinha trabalhado durante 7 anos. Ele ficou até um pouco nervoso e disse: Labão, por que tu me enganou? Por que tu fez assim comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e agora você me coloca Leia em lugar de Raquel, aquela que eu amo e tal, como minha esposa. Aí Labão disse para ele: olha, nos nossos, digamos assim, digamos costumes, nós damos primeiro a filha mais velha para depois a mais nova. Mas faz o seguinte, você trabalha mais 7 anos e eu te dou também Raquel como esposa. Então se concordaram ali. Mas ali existe um ponto-chave que as pessoas não entendem. Leia, ela veio, alguém diz: não, Labão enganou a Jacó. Mas ele não enganou, não. Aquilo vinha de Deus. E os homens não entendem muitas das vezes o trabalhar de Deus, porque naqueles dias o homem poderia ter 2, 3 mulheres. E então, o que aconteceu? Aconteceu que Leia foi permitida por Deus como esposa, porque Deus sabia que Leia ia ter muitos filhos e que ela ia ter mais dias de vida do que Raquel. E Raquel também, a Bíblia nos diz, passado os 7 anos, eu creio que não passou nem os 7 anos, eu creio que Labão ele deu a filha Raquel antes de completar os 7 anos, para depois Jacó trabalhar os 7 anos. Ele trabalhou 14 anos pelas 2 filhas. Eu sei que o total foram 20 anos que ele trabalhou, embaixo de sol, de geada, enfrentando frio, enfrentando calor, e ele ficou muito rico. O assunto aí é muito importante. Deus abençoa muito a Jacó, ele ficou muito rico. A Bíblia nos diz que o seu sogro, ele trocou o pagamento, o salário de Jacó 10 vezes. Quando ele via que Jacó estava sendo abençoado, ele mudava o salário, ele trocava. E trocava de uma maneira que Jacó não fazia questão. E sempre trocando, 10 vezes ele trocou,
Mas não adiantava, Deus sempre abençoando a Jacó. Ele trocava, por exemplo, ele tinha ovelhas malhadas, ovelhas brancas. Quando as ovelhas, ele dava as ovelhas malhadas para Jacó, as ovelhas malhadas criavam mais. Quando ele dizia não, então fazemos ao contrário. As malhadas ficam para mim e as brancas ficam para você. As brancas criavam mais. E de todo jeito ele perdia. E sempre as ovelhas de Jacó eram as mais fortes. E sucedeu que durante muitos anos a maior parte das riquezas de Jacó, de Labão, passou para Jacó. E a Bíblia nos relata que ele ficou muito rico mesmo. Então ele casou-se com Raquel e tal, mas tinha um ponto também chave aí, que as pessoas não entendem. Raquel, ela viu o quanto Deus abençoou a Jacó. Durante 20 anos, ela viu como Deus abençoou seu marido, que era marido dela, de Raquel, e o marido de Leia, da sua irmã. Mas Raquel se apegava a deuses de prata, de ouro, de barro, de cobre, de bronze. O pai dela tinha lá um altar e ela se apegou naqueles deuses. Enquanto que Leia, não. Mas isto foi um tropeço para Leia, para Raquel. A Bíblia nos diz que ela teve um filho depois de muito tempo, que ela era estéril, mas de repente ela teve um filho e colocou o nome de José, que foi José do Egito. Mas depois ela foi ter o segundo filho, mas isso já foi no caminho quando Deus falou para Jacó, sai da casa de Labão e da casa dos seus cunhados, porque eles já não estão te olhando você com bons olhos, porque Deus tem te abençoado muito e eles estão com inveja de você. Antes que eles venham te despedir, você vazio. Então Jacó usou de sabedoria. Quando seu sogro foi fazer um corte de lã, fazer como é que é o nome? Tosquiar, exatamente. Quando Labão foi tosquiar as ovelhas, durante 3 dias, Labão conversou com as suas mulheres, com Raquel e com Leia, e ele disse: olha, seu pai já não é tão bom comigo, os seus irmãos também da mesma maneira, estão com inveja, que Deus tem me abençoado, e Deus apareceu a mim, o Deus dos meus pais apareceu a mim e disse para mim ir embora para a casa dos meus pais. E assim ele fez. Ele arrumou tudo, enquanto Labão estava lá tosqueando as ovelhas, ele veio embora para a casa dos seus pais, já estava no 3º dia de caminho, quando Labão soube e veio atrás para tomar tudo que ele tinha. Mas Deus era com Jacó. E a Bíblia nos relata que ele chegou com um pretexto, dizendo para Jacó: eu quero saber de vocês quem foi que roubou os meus deuses, as minhas imagens de esculturas, porque elas foram retiradas do altar delas. E Jacó ficou muito irado, ficou muito nervoso. Mas havia uma pessoa ali que tinha pegado as imagens e colocado debaixo da albarda dos camelos. Foi Raquel. Ela tinha pegado as imagens do pai dela e tinha escondido. E então Jacó falou uma palavra que às vezes eu falo para as pessoas:
Nunca você deve falar uma palavra de maldição para o seu filho, nunca. Porque a Bíblia diz: se vós abençoares, serás bendito, e se vós amaldiçoares, serás maldito. A Bíblia fala dessa maneira. Deus disse isso para Abraão. E a Bíblia nos relata que Jacó ficou muito triste, muito irado, porque Labão culpou ele, que tinha pegado as imagens dele, e ele jamais ia fazer isso. Então Jacó disse para Labão e para as suas mulheres, para os seus filhos: aquele que pegou as suas imagens, seja digno de morte, que morra. E a Bíblia nos diz que Raquel estava nos dias de dar à luz a um filho, Benjamim. E a Bíblia nos diz que no parto ela sentiu-se muito mal e morreu. E Benjamim viveu. E nos fala a palavra de Deus que ali ela foi sepultada, ela estava no caminho, ela foi sepultada, e Jacó, mais para frente, encontrou com seu irmão. A Bíblia nos relata que ele encontrou, ele estava tão rico que ele deu mais de 500 cabeças de animais para o seu irmão de presente. Imagine o quantos animais esse homem tinha. Ele dividiu os animais em 3 turnos, em 3 divisões, e mandou mais ou menos 500 cabeças de animais para o seu irmão de presente. E seu irmão veio ao encontro dele. Nessa altura, Deus já havia quebrantado o coração do irmão dele. O irmão dele já não queria mais fazer nada com ele, tirar a vida dele. E o irmão dele falou: vem para morar comigo e tal. Ele disse não. Ele foi para um outro lado. E ao atravessar um val chamado Val de Jaboque, ele passou a família toda para frente. E a Bíblia diz que ele lutou com um anjo ali a noite inteira. Lutou com um anjo, imagine. E ele venceu o anjo. O anjo dizia: me solta porque o dia já está clareando. Ele disse: eu só te soltarei quando tu me abençoares. E assim o anjo feriu ele na coxa e conseguiu. O anjo disse para ele: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Você não mais chamará seu nome Jacó, porque você lutou com Deus e prevaleceu. O seu nome será Israel. Então o nome de Jacó foi mudado para Israel, quer dizer povo de Deus. E ali o anjo abençoou ele. E nós vemos que, para resumir um pouquinho, nós vemos que dos descendentes de Jacó, de Leia, nasceram príncipes. Não foi um nem dois. E eles foram muito abençoados, porque Jacó, ele pediu a bênção para o Senhor. Ele disse: enquanto não me abençoares, não te soltarei. Ele se agarrou com o anjo, lutou com o anjo, e o anjo abençoou ele. E então ele foi muito próspero. E nessas alturas, José estava crescendo, Benjamim estavam crescendo, e assim sucessivamente. Mas nós vamos ouvirmos mais um hino para o nosso relevo espiritual, e depois eu retornarei. Se não der tempo, eu vou dar uma palavra para uma evangelista aqui, minha esposa. Ela vai dar uma palavra também, e eu talvez, se houver oportunidade, eu retornarei. Se não, em outra oportunidade eu retornarei. Vamos ouvir então mais um hino para o seu relevo espiritual, e nós oferecemos esse hino para todos os irmãos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Ouçam. Deus abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Meus amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a Hora da Verdade. Palavras sábias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma palavra com a evangelista aqui. Ouçam para o seu elevo espiritual. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vou trazer só uns versículos que se encontram em Lucas 17, capítulo 11. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia.
E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Né, trazendo também para os dias de hoje. Nós somos ingratos com Deus, né? Nós somos, assim, até mal agradecidos. Porque Deus tem feito muito por mim e por você. Deus tem feito muito por nós. Só que nós agradecemos muito pouco. Né? Nós pedimos muito e agradecemos pouco. Não é diferente desses 9 leprosos que foram curados. Né? De 10, só um voltou para agradecer e os outros? Será que a consciência deles não cobrou nada? Né? Porque uma cura de uma coisa que não tem cura para ninguém, de uma doença que não tem cura, né? Ser liberto de uma doença tão grave e não ter voltado para agradecer a Deus. Isso porque Jesus estava lá. Era o próprio Jesus, era o próprio Deus quem curou, né? Não foi nem o homem por intermédio de Deus, Deus por intermédio do homem, foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Jesus que estava lá que curou. E mesmo assim, só um voltou para agradecer, né? Que a gente, assim, parar para analisar um pouco, né? Como nós somos falhos nesse ponto. Como nós somos falhos, né? Eu estou falando nós porque eu me coloco no primeiro lugar. Realmente, eu preciso agradecer mais a Deus por tudo que Ele tem feito. Não só na minha vida, como na vida dos meus familiares, na vida de muitas pessoas que eu conheço, né? Pessoas que me cercam. E Deus tem feito muito. Isso fora o que nós não vemos. Quantos livramentos Deus nos dá. Não é verdade? Muita coisa Deus deixa ver. Deus deixa uma pontinha, alguma coisinha, para a gente perceber que realmente foi Ele quem deu o livramento. Mas tem muita coisa que a gente não vê. Muito livramento que a gente não vê. Né? E nós esquecemos muitas vezes de agradecer a Deus por tudo, né? Pelo alimento, pelo ar que nós respiramos, pelo fôlego de vida, pela nossa família, pela nossa saúde, que é uma coisa tão importante. Porque sem saúde, nós não podemos fazer nada, né? Você vê que uma gripe, a gente só dá valor mesmo, dá valor à saúde mesmo quando a gente está doente, né? Aí é que a gente vê mesmo que quanto é importante ser saudável, né? Como é bom ter saúde, como é bom comer aquilo que a gente tem vontade, né? Trabalhar, fazer alguma coisa de útil. Muitas vezes uma gripe te deixa derrubado, te deixa impossibilitado de se alimentar, de trabalhar, de fazer uma visita a um amigo, né? Então a gente a gente só dá valor quando perde, né? O pessoal, a gente costuma falar isso, e é verdade mesmo, né? Muitas vezes quando a gente está doente mesmo é que a gente dá valor à nossa saúde, né? Às vezes a gente até abusa um pouquinho. Mas assim mesmo, né? A gente tem que ser fiel no pouco, né? Nas mínimas coisas, né? A Bíblia nos diz: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei, né? Se a gente não agradece o pouco, agradeceu muito,
É difícil, né? Então, nas pequenas coisas, Deus observa as pequenas coisas na nossa vida, os pequenos detalhes que fazem diferença, né? Que a gente possa ser mais grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Sempre eu recebo algum vídeo falando assim de agradecer a Deus, né? Pessoas que não têm perna, não têm braço, pessoas que estão em leitos de hospitais, doenças gravíssimas, pessoas que não têm alimentos nenhum para comer, pessoas que não têm água, tomam água suja, não tem água potável para beber. Quer dizer, tudo isso, né, a gente não dá valor porque a gente tem assim em abundância, mas na hora que chega a escassez é que a gente vê a diferença, né? Igual a gente passou uns dias aqui atrás, né? Do gás, por exemplo, a falta do gás, né? Já tinha pessoas, eu já estava ficando meio encucado com esse negócio, porque, meu Deus, eu digo, você tem dinheiro para comprar e você não tem aonde comprar, e o meu não tinha acabado ainda, estava perto de acabar, e eu já estava ficando preocupada, meu Deus, mas por que isso, né? Muitas pessoas pessoas que trabalham fora estavam sem gás, né, já estava ficando meio desesperadora a situação. Mas graças a Deus se normalizou, né? Graças a Deus, porque tem, né, como eu falo, né, o que é um botijão de gás, né? Mas na hora do sufoco é que a gente sabe o valor de um botijão de gás, de 1 litro de água, de uma garrafinha de água, né? Então a gente assim parar para pensar, a gente precisa ser mais grato a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem falado, pelo zelo que Ele tem por nós, pela nossa família, porque eu sei que Deus tem cuidado de mim, vou falar de mim, né? Porque eu tenho que falar do meu exemplo, e sei também que Deus tem cuidado da minha família. Eu agradeço muito a Deus por cuidar da minha família, porque eu moro longe, mas me preocupo com eles, né? Graças a Deus nós somos uma família pequena, mas somos unidos. Temos muito amor um pelo outro. Eu sei que Deus tem cuidado. E Deus tem abençoado também a minha família através da minha pessoa. Porque Ele cumpre a palavra dEle. Porque Ele já falou isso. Deus vai abençoar a sua família através de você. E realmente já aconteceu algumas coisas, alguns casos, que minha família foi abençoada através da minha pessoa. Então, que nós possamos ser mais gratos a Deus por tudo, né? Por tudo. Tudo que Deus tem feito. Nossa, às vezes eu como uma fruta assim, meu Deus, que fruta gostosa. Como Deus criou as coisas, fez umas coisas tão boas pra gente saborear, né? São pequenas coisas assim que faz muita diferença na nossa vida. E Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Se a gente que é humano, né, que não pode fazer muita coisa pelo outro. Às vezes você faz um favor para a pessoa, não é bom quando a pessoa fala, muito obrigada, fiquei muito feliz, Deus abençoe. Isso para a gente já é gratificante, quando você faz, não que a gente vai fazer algo esperando alguma coisa, mas nada de anormal você agradecer aquilo que você recebeu, né? Então, se a gente que é humano se agrada, imagine Deus, que é soberano, que é sobre todas as coisas. Como Ele não fica grato, né? Como Ele não fica alegre quando a gente agradece a Ele pelas pequenas coisas, não é verdade? Então seja grato a Deus nas pequenas coisas, que no muito Ele vai te colocar. Muitas coisas, muito mais Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um. Fique em paz e até quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Passo para o pastor, vamos ouvir um hino, né? Mandar um abraço para minha amiguinha Fran, da Casa Gaúcha, que eu aprendi a amar, uma pessoa maravilhosa. E um abraço também para sua mãe Helena, que Deus abençoe vocês. Um abraço e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Ergue agora a cabeça, não fique triste,
parar tão cedo assim. Até disse, Deus se esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. Ele te levanta. Ele te consola. Ele te liberta. Agora, declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Yeah, yeah. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Tu que pregaste a esmola. Amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ouvimos aí uma palavra que falou no nosso coração, e nós queremos dar continuidade também a respeito de Jacó, quando ele lutou com um anjo e ele prevaleceu, e o Senhor colocou o nome dele de Israel. O seu nome, o anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Como príncipe lutasses com o anjo do Senhor e prevalecesse, então seu nome não será mais Jacó, será Israel, quer dizer povo de Deus. E Jacó, eu disse que ele deu continuidade na sua viagem, mudando de um lado para outro,
E eu vou dar continuidade nesse programa, nesse mesmo assunto, em um outro programa. Guarde bem, o assunto que Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Mas aí existe um ponto muito chave, que as pessoas não entendem. Eu me referi quando Jacó casou-se com Leia, porque de Leia veio a descendência de Judá e a descendência de Jesus Cristo, que foi de Judá. E o povo não entende isso. O povo acha somente que Jacó foi um trapaceiro, que Jacó roubou a bênção do seu irmão, mas não é nada disso. Deus faz as coisas como Ele quer, não é como nós queremos. Deus deixou Jacó bem de vida. Deus colocou, depois que ele lutou com o anjo, mais lá para frente, os filhos dele foram príncipes, foram homens bem-sucedidos. E nós vamos dar continuidade nessa palavra em um outro programa. Guarde bem, quando Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, e Deus lhe abençoou e trocou o seu nome. Então nós fazemos uma oração e vamos terminar abençoando aos irmãos. Feche os olhos e nós fazemos uma oração e agradecemos a todos. Pai, o nosso alvo, Senhor, é fazer com que o povo, as almas, venham te conhecer como Deus único e verdadeiro e Salvador da humanidade. Senhor, tu sabes, porque está escrito na tua palavra, tu mesmo disseste, sem mim nada podeis fazer. O homem, Senhor, sem ti ele não pode fazer nada, Pai. Por isso nós clamamos a ti neste momento em nosso favor, em nosso socorro, em socorro de todos aqueles que ouviram esta programação, Pai. Alcance-eis de ti a bênção, sejam abençoados, sejam agraciados por ti. Deus, no nome de Jesus Cristo, faça, Senhor, com que todos quantos ouviram a tua palavra, venham terem a tua palavra gravada em seus corações, em suas mentes, e saibam, Deus, em nome de Jesus Cristo, que tu és o Deus único e verdadeiro que pode salvar. Sem ti, Senhor, o homem não tem salvação. Se o homem, Senhor, não aceitar a tua palavra, se o homem não pedir perdão dos seus pecados, se o homem, Senhor, não se humilhar como uma criança, está escrito na tua palavra que de maneira nenhuma ele poderá entrar no reino de Deus. Então, Senhor, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria, Senhor, e faça de nós como meninos, meu Deus, mas sábios no entendimento, e o teu nome seja glorificado. Meu Deus, cura, liberta, salva. Meu Deus, levanta aqueles que estão num leito, enfermos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção, nós determinamos a tua bênção e abençoamos a todos os amigos, a todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Que Deus abençoe. Um abraço a todos, até quarta-feira, se Deus assim o permitir, e nós retornaremos e vamos lutar para falarmos ainda, dando continuidade a respeito de Jacó, quando ele lutou com o anjo e prevaleceu e teve seu nome trocado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir mais um pedaço do hino para o seu elevo espiritual, e nós oferecemos a todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia. Deus abençoe e um abraço. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória.
seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou,